o Estado, a família, a imprensa, a ONU, as ONGs, se o tema for internacional. O próprio indivíduo é um pilar social no exercício da sua cidadania. Existem as colunas que sustentam a sociedade. Na conclusão, o que é que eu tenho que mostrar? Eu tenho que dizer para o corretor: corretor da minha redação, ei corretor, eu sei pegar o tema que vocês propuseram. O papel do governo na minha redação é X. O papel da família na minha redação é X. O papel da imprensa na minha redação é Y. O papel do próprio cidadão no exercício da cidadania é Z. Ou seja, eu tenho que tentar organizar os pilares sociais para resolver qualquer problema de cunho ambiental, político, econômico, social. Cabe o que a quem? Quais são minhas opções? Governo, cabe ao governo fazer isso. É dever das famílias fazer aquilo. É fundamental também que cada cidadão faça aquilo outro. São minhas sugestões para resolver os problemas. Onde é que essas sugestões são dadas? Na conclusão. Preste atenção que neste ano, no livrinho que o INEP divulgou, há uma pequena modificação. Dá uma olhadinha. No guia do participante deste ano, há uma diferença em relação ao de 2012. O guia do participante do Enem foi divulgado quinta-feira agora, ao meio-dia, e muitos alunos já estão imprimindo esse guia do estudante. Eu não sei se vocês devem receber alguma parte desse guia, tanto nas apresentações dos professores, enfim, podem imprimir isso em casa, tá certo? É um guia de 44 páginas, certo? O que é que tem nesse guia? Algumas orientações que são as mesmas que eu estou dando aqui para vocês. 5 exemplos de redações que tiraram 1000. Mas há um detalhe que está no guia deste ano e não estava no do ano passado. Eu até trouxe aqui na apresentação, olha aí. No ano passado, o que é que solicitavam do aluno para que ele tirasse a nota máxima na conclusão? Era isso aí que está na apresentação de vocês, ó. Pediam que o participante elaborasse uma proposta de intervenção clara e inovadora. O que é que vem a ser inovação? Isso era o pedido do ano passado. O aluno, para tirar a nota máxima, além de intervir, além de dar soluções, ainda tinha que dar uma solução inovadora. Aí os alunos ficavam em dúvida: como assim inovadora? Como assim? O que eu vou dizer, ninguém nunca antes ousou imaginar? Não. O que eu vou dizer tem que renovar o comportamento da sociedade. Se eu mando o governo investir mais em segurança, contratando mais policiais, melhorando o aparelhamento da polícia, paralelamente construindo mais presídios, dando mais condições de ressocialização dentro deles. Um exemplo, eu estou dizendo que deve haver o que hoje não ocorre bem. Então eu estava inovando. Só que no Brasil todo, vários alunos e professores mandaram e-mail para o INEP, tá? Contestando essa conclusão inovadora. Aí no deste ano, no Enem que vocês vão fazer, eles tiraram essa coisa da inovação e colocaram outra. Olha o que é que apareceu agora, ó. Em 2013, a mesma competência 5, a nota máxima está aí na apresentação e está no guia do Enem. Se ele elaborar muito bem a proposta de intervenção detalhada, é o que está dito neste ano, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Olha para mim, gente. Eles tiraram conclusão inovadora e colocaram agora detalhada. Detalhar para vocês é muito melhor do que inovar. Muito melhor. O que é detalhar? Cabe o que a quem? Quem tem que fazer o quê? Só que agora eles querem o quê? Como fazer? Qual é a sua sugestão? Diego, eu não estou entendendo. Seja, por favor, me dê um exemplo mais claro. Vamos lá. Um dos problemas ambientais, pessoal, que mais se destacam como tema cotado para o Enem, no plano ambiental, é o acúmulo de lixo nos grandes centros urbanos. Muito lixo, muito descarte inadequado,
pouca possibilidade de reciclagem, de redução de lixo. Então, no Brasil todo, apostam muito nesse tema como tema ambiental. Então, vamos supor que eu comece meu texto falando do lixo, dos problemas de descartar de modo inadequado, tá certo? Dando exemplos que em muitos municípios não existe uma política adequada de coleta seletiva, tá? de redução de descarte inadequado, tá certo? Então, vamos supor que isso ocorra. Ok. Lá na minha conclusão, tenho que dar sugestões. E eles querem essas sugestões detalhadas. Quais são os pilares sociais que eu vou usar para resolver os problemas? Gente, vamos bisurar aqui, olhe para mim. Na minha conclusão, quais são minhas opções? Quais são as minhas opções de resolução do problema? Qualquer problema do Brasil, pode ser resolvido com esforço conjunto do Estado, das escolas, das famílias, da imprensa e do próprio cidadão. Então, esses 5 elementos aqui vão estar em muitas conclusões de vocês. Se o tema for ambiental, cabe ao governo realizar amplas campanhas de esclarecimento social sobre a necessidade de sustentabilidade, sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Já falei do papel do governo. Aí eu vou detalhar. Eles não pediram para detalhar, olha aqui para a tela. Eles não pediram para detalhar, pois eu vou detalhar. Além disso, cabe às escolas promover uma cultura de redução, de reciclagem, de reutilização do lixo, para que cada vez mais jovens possam proliferar, propagar uma cultura de sustentabilidade. Mas eles pediram para detalhar, pois então eu vou mais. Além de ter falado do governo, além de ter falado das escolas, eu vou dizer agora que é dever de cada cidadão desempenhar plenamente a sua cidadania, adotando no cotidiano medidas preservacionistas, economizando água potável, reduzindo, reciclando e reaproveitando o lixo. O que mais que cada cidadão pode fazer? Preservando áreas verdes, áreas florestais, tá certo? Então, detalhar é você, na conclusão, se utilizar do nosso guarda-roupas de conclusões. Qual é o nosso guarda-roupas de conclusões? Vamos aqui, pessoal, eu quero topicalizar com vocês. Quem são os elementos que podem compor na sua conclusão? O Estado, que é o governo, o que mais? As famílias, cada cidadão, as escolas, as universidades, a imprensa. Tem linha, cabe, então é dever da imprensa auxiliar o Estado nesse processo. O Estado precisa solicitar apoio à imprensa para divulgar campanhas esclarecedoras, conscientização social. Isso é conclusão. O Enem quer, o que é que o Enem quer? Saber se você concluiu o ensino médio, apresentando um problema, dando sua opinião, demonstrando seu repertório, tá certo? E concluindo, relacionando os pilares sociais para resolver esse problema. Vamos ver se algumas das perguntas que eu estou recebendo estão relativas a essas orientações. Vamos lá. Professor, explica que para escrever muito com argumento é diferente de encher linguiça. Então vamos lá, é verdade. Às vezes, pessoal, o aluno pensa que escrever muito por escrever muito é o suficiente. Não é. Argumentar é usar um repertório histórico, é usar um repertório geográfico, é usar um repertório jornalístico, é você tentar seduzir o corretor para a sua redação, tá? Com tudo que você levou na conclusão do ensino médio. Pessoal, é o exame nacional do ensino médio. Então tenho que mostrar que eu cheguei àquela prova com algo além do que os textos traziam. Os textos de apoio vão trazer informações, mas vocês têm que agregar mais informações. Tá certo? Isso é argumentar. O que mais que perguntaram aqui? Por que devo utilizar aspas em palavras estrangeiras? Gente, o estrangeirismo
só deve ser utilizado com aspas, tá certo? Se for um estrangeirismo pouco utilizado no dia a dia. Por exemplo, você não precisa escrever, você está falando de internet, tá bom? Você não precisa botar internet entre aspas. É uma palavra muito utilizada. Você não precisa botar. Um indivíduo, quando clica no mouse, você vai botar o quê? Rato? Você não vai botar rato. Então não precisa botar mouse, é um termo muito utilizado, tá certo? Você só usa aspas no estrangeirismo. Se for, por exemplo, alguém vai usar know-how, escreve que know-how. É um termo que não tem tanta utilização, vai usar aspas. É bom nem usar, nossa língua é muito versátil, tem muitos sinônimos, tem muito vocabulário. Na verdade, a pergunta aí que fizeram sobre estrangeirismo não é por que eu devo usar aspas. O melhor é nem usar o estrangeirismo, porque você tem palavras na própria língua, tá certo, que são suficientes para expressar suas ideias. Perguntaram aqui também: eu posso dar as duas opiniões que posso defender? Não. Por exemplo, me perguntaram aqui o seguinte: redução da maioridade penal. Metade desse ginásio é a favor, a outra metade é contra. Isso é legítimo. Vocês podem achar que é bom reduzir maioridade e podem achar que é ruim. Quem passa um tema desse já sabe que vai dividir opiniões. Então, estão esperando o quê? Que você adote uma. A Diego vai explicar as duas. Se você explicar as duas e não defende uma, seu texto não foi argumentativo, foi expositivo. Você explicou por que alguém é a favor e explicou por que alguém é contra. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Eu até posso explicar o argumento de quem é contra, mas eu tenho que explicar o meu de que sou a favor e negar o argumento de quem é contra. Não é só para explicar os dois. No fim da aula, eu vou dar umas dicas sobre o tema, para vocês saberem o que é que podem escrever. O que mais? Que me perguntaram aqui. Estou tentando ajudar no que eu posso. Qual o melhor? Essa foi boa, hein? Me perguntaram aqui, qual o melhor? Coloca ou não o título? Pronto. No guia do participante, na página 3, está dito o seguinte: o título é um elemento facultativo, ou seja, eu coloco se eu quiser. Não tenham medo. Diego, é porque no livrinho do Enem tem uns exemplos de uma redação que tem um título. Aí se eu não colocar, não tem problema. Está dito, eles citaram isso no guia do participante. O título é um elemento facultativo. O título é um elemento facultativo. Você coloca se quiser. Você só coloca se quiser. Agora, se for colocar um título, faz como? Gente, olha, quando eu preparo meus alunos semanalmente, o que é que eu digo a eles? E vou dizer para vocês. Eu peço para não usar o título. Por quê? Nós temos que lutar contra o tempo. Nós só temos 50 minutos, 1 hora para fazer a redação. Para que gastar tempo pensando no título? Qual o melhor título? Se o título fica alinhado ao parágrafo, se o título fica no meio da folha, não precisa. Não é facultativo. Não perca tempo com ele não. Não é obrigado colocar o título, está no guia do participante. Na verdade não são problemas que você deve levantar sobre você. Quantos argumentos sobre o tema? Pelo menos 2, que vão compor 2 parágrafos de desenvolvimento. Olha pessoal, qual o esquema mais comum para a redação? Tese, que é a introdução, aí você desce. Confirmação da tese, com exemplos, com repertório, tá certo? E esse repertório é a argumentação. Terceiro parágrafo, problematização, vai citar os problemas. E por último vai resolver os problemas. Olhe para mim. Tese, confirmação da tese, problematização e conclusão. Esse é o esquema mais comum. É o único? Não, não é o único. Às vezes as pessoas fazem assim, ó, colocam sua tese, depois colocam argumento 1 e analisam, argumento 2 e analisam, e vão rebater os problemas na conclusão.
São 1001 modelos. Esses que vocês vêm exercitando semanalmente. Professor, grifar uma palavra errada na redação. Vou perder muito ponto. As dúvidas que eu estou recebendo aqui são algumas dúvidas formais, de procedimento. Por exemplo, eu errei, notei que errei. O que é que eu faço? Me desespero, grito, choro, chamo o fiscal, peço outra folha, rasgo, vamos embora, cuspo no colega. Não! Se eu errei, eu fico frio. No máximo, eu digo um palavrão para mim mesmo. E o que é que eu faço? Risco e continuo do lado. A tendência é que eu perca ou que eu não perca ponto. A tendência é que não perca. Se isso for uma vez, duas, você não pode fazer da sua redação um carnaval todo. Mas uma vez, errou, riscou, continua. Errou de novo, riscou, continua. Porque você está mostrando para o corretor da redação, você está dizendo assim para ele, ó, corretor, eu errei, eu notei que errei e corrigi a tempo. Por que é que ele vai tirar seu ponto? Eu vejo o treinamento dos corretores do Enem, vejo sempre. A tendência é não perderem ponto por isso, só se exagerarem. Vocês só vão perder ponto por rasura. Se isso prejudicar a legibilidade, se não prejudicar uma vezinha, duas, quando eu erro, é melhor o que passar um X, escrever por cima, puxar uma seta. A rasura, ela tem que ser discreta. Errou, risca e continua do lado. Só. Posso ficar tranquilo, Diego? Pode ficar tranquilo. Isso é um mito. Gostam de dizer que a pessoa não pode rasurar. Discretamente, poucas vezes. A tendência é que não se perca ponto por isso.